Vamos falar de alguns conceitos importantes na realização do exame. O primeiro deles é o eixo. O transdutor pode se posicionar em relação ao órgão ou em relação ao paciente de forma longitudinal ou axial. O maior eixo é o eixo longitudinal, ou seja, em relação ao paciente, se o transdutor se posiciona céfalo-caudal, ele é longitudinal ao paciente. Se ele se posiciona lateral, ele é axial em relação ao paciente. O mesmo serve para os órgãos específicos. Então, se posicionado no maior eixo do fígado, é uma posição longitudinal em relação ao fígado, e no menor eixo, uma posição axial em relação ao fígado. Então, esse conceito é bastante relativo sobre qual referencial que temos usado. Outro conceito importante é o de ecogenicidade. A gente deve lembrar que na formação das imagens do ultrassom, a reverberação do som que atinge determinada estrutura é o que vai formar na tela a imagem que nós percebemos. Então, quanto maior a reverberação, maior a intensidade, maior a ecogenicidade do sinal. Então, estruturas sólidas como cálculos na vesícula, por exemplo, formam imagens hiperecogênicas, enquanto estruturas líquidas que conduzem bem o som e reverberam pouco, portanto, formam imagens hipoecogênicas na imagem, na nossa tela. Então, esse é um conceito fundamental. Partindo do mesmo princípio da reverberação do som, nós temos formação de artefatos. Quando todo o som penetra a estrutura e segue adiante, existe uma possibilidade que se forme ali depois da estrutura, como acontece em órgãos que têm líquido no seu interior, cito a vesícula biliar, a bexiga, formam um reforço acústico posterior. Então, se forma uma imagem para trás desses órgãos com um reforço acústico com maior ecogenicidade. Enquanto estruturas que reverberam, devolvem todo o som que chega até elas, promovem sombra acústica posterior. Então, cálculos na vesícula, cálculos no rim, no ureter, provocam, para além deles, uma sombra acústica, uma perda de informação bastante importante. São artefatos da imagem.